No vídeo de hoje eu quero te mostrar como calcular o preço teto de uma maneira mais rápida e mais simples, mas também é muito funcional. Então eu vou calcular com o Banco do Brasil, com a Taesa, com a Klabin, com a Caixa Seguridade e com o BB Seguridade, as principais ações da bolsa e as mais famosas. Lembrando que na estratégia previdenciária, o foco é em dividendos. Com isso, você busca acumular o maior número possível de ações, porque o dividendo que você receber vai ser com base no total de ações que você possui. E como que você faz isso? Utilizando o preço teto, que é justamente o vídeo de hoje. Assim você compra barato, compra mais ações e recebe mais dividendo. Também é interessante olhar o potencial futuro de dividendo. Muitas ações não pagam um bom dividendo no momento, mas, por se tratar de investimentos ou algum outro quesito, elas optaram por reter o seu lucro e depois pagar um bom dividendo. Claro que são casos e casos, mas é interessante olhar para o dividendo futuro. O dividendo passado não é garantia que vai se repetir. E também é interessante investir em small caps. Claro, contando que seja uma boa empresa. Tem empresas que são pequenas a vida inteira e nunca crescem. Então small caps te proporcionam um yield on cost, ou seja, dividendo sobre custo de aquisição bem mais alto e com um potencial de crescimento maior. E um ponto muito importante é rebalancear os setores. Então, se você está exposto demais em um setor só, se esse setor entrar em crise, os dividendos que você receber vão ser afetados. Então, se você está bem diversificado, mesmo que um setor está passando por um momento difícil, ainda assim os seus dividendos se mantêm constantes. Um método muito prático para calcular o preço teto com o Banco do Brasil é utilizando o lucro por ação. Assim, você não precisa chegar necessariamente no lucro projetado. Claro que ele vem depois, mas você consegue encontrar de forma mastigada. O lucro por ação em 2023 foi 11,17. O que precisamos fazer? Entender qual que será o crescimento para 2024, ou então o decréscimo no caso de algumas empresas. Tanto em casos de análise, como também no site Microsoft Start Dinheiro, tem a previsão dos analistas. E obviamente, com o guidance divulgado pelo banco, ou seja, o lucro esperado, também conseguimos chegar nessa previsão. Se somarmos o lucro projetado de cada trimestre para 2024, chegaríamos em 13,16 de lucro projetado. Agora que entra outro ponto muito interessante, a questão do payout. Mas, como o Banco do Brasil já divulgou nos seus resultados e no seu calendário de pagamento, para quem tem dúvidas, é só acessar o site de Relações com Investidores, será de 45% em 2024. Então eles já fixaram esse payout para não haver dúvidas. Você pega o lucro projetado e multiplica por 0,45, que seria 45% dividido por 100. Chegaríamos em 5,92 de dividendo para 2024. Se você quer ser um pouco mais criterioso e um pouco mais pessimista, multiplica por 0,85. Assim, os dividendos em forma de juros sobre capital próprio que vão ser pagos, já estará descontado o valor do imposto e será o valor líquido para a sua conta, 5,03. Claro que esse benefício fiscal que as empresas recebem ao pagarem juros sobre capital próprio, na verdade não entra para o seu bolso dividendo, mas fica no caixa da empresa, logo não sai da cotação. Assim a empresa tem mais dinheiro, é um benefício fiscal e todos saem ganhando. Você só não recebe o dividendo no momento, mas no longo prazo é excelente para o acionista. Então não faz muito sentido descontar do dividendo projetado, mas sendo mais pessimista e pé no chão, você pode também utilizar essa conta. E se você dividir 5,03 agora por um dividendo mínimo esperado, qual que seria esse dividendo mínimo? Na tese de Luiz Barsi e Décio Bazin seria 6% ao ano. Mas estamos falando de uma empresa estatal, uma empresa que tem risco político e uma empresa que não tem mais um crescimento tão acelerado, já está com lucros recordes. Então você precisa ser um pouco mais criterioso porque o seu retorno vai vir dos dividendos. Ao contrário de uma empresa que ainda tem muito potencial de crescimento, uma empresa pequena, mesmo se ela pagar um dividendo de 5, 6% ao ano e ela crescer 10% ao ano, então o seu retorno foi 16%. Agora o Banco do Brasil que cresce 3, 4, 5% ou até mesmo 10%, mas depois estagna e tem alguns anos de queda, o seu principal retorno vai vir dos dividendos. Então pondere isso na hora de estipular o dividendo, o risco da ação e também o crescimento. Então se você dividir por no mínimo 0,09, ou seja, 9% de dividendos que você quer receber, seu preço teto seria 55,93. Óbvio que esse dividendo de 5,03 foi muito pessimista. Se você pegasse 5,92, que foi aquele dividendo sem descontar o imposto, e dividisse por 0,09,
seu preço teto seria R$ 65. O meu preço teto pessoal do Banco do Brasil é R$ 60. Então hoje estaria abaixo do preço teto, mas não significa que é a ação mais atrativa do mundo. Simplesmente está beirando o preço teto, então tem um pouco de margem de segurança. Outro ponto também é analisar o PL, o PVP. Então sempre analise esses indicadores comparando com outras empresas do mesmo segmento, do mesmo modo de atuação e também com a média histórica. Não analise isoladamente, não tem como saber se está barato ou se está caro. Principalmente para um banco, o que vai implicar no seu retorno é esse indicador aqui, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Então se ele tem um retorno, por exemplo hoje, de quase 19% e ele capta dívidas a 10% ao ano, então o seu retorno está sendo quase 2 vezes maior do que o seu custo de capital. Ou seja, um retorno muito bom, acima da Selic, acima do CDI, acima da inflação. Então seu investimento tende a render 18% ao ano em Banco do Brasil, contanto que ele mantenha esse ROI. Para o setor bancário é fundamental ter o ROI nessas alturas. Por exemplo, o Bradesco hoje está numa queda feia, caindo o lucro, e o seu ROI está em 8%. Mais um sinal que esse indicador é indispensável. E se você recebesse 5,03 de dividendo, retirando o imposto, dividido por 58,94, te daria um dividendo yield hoje de 8,5%. Não está nada mal para um banco que subiu quase 70% em 12 meses. Agora vamos para a queridinha Taesa, uma empresa no ramo de energia, mais especificamente no ramo de transmissão. Seus dividendos deu uma bela caída, já que ela chegou a pagar mais de 14% nos anos anteriores. Então, para esse tipo de empresa, o ROI e o ROIC também é fundamental. O ROIC deu uma reduzida, então ponto de atenção, e a sua dívida está bem alta. Então, conforme sua dívida vai elevando e ela precisa fazer novas dívidas para poder renovar seus investimentos, suas concessões, pode reduzir seus dividendos. E a cotação pode cair, abrindo oportunidade. Mas é uma excelente empresa, mas fique atento a essa dívida que está bem alta. Então hoje o seu lucro por ação está em 1,11. Mas qual que é a visão dos analistas para 2024? O lucro por ação da Taesa, na verdade, é um ponto meio delicado. Se você for observar na opinião de 11 analistas, estão recomendando venda e o preço-alvo é de R$ 35, ou seja, para a ação número 11, estaria beirando o preço atual de hoje, sendo que o cenário não é nada bom. Tem concessões para vencer em 2030, dívida elevada, mas por ser bem perene, óbvio que sua receita e o seu lucro não vai cair fortemente de um ano para outro, somente conforme vai vencendo as concessões e não tiver outra para suprir a RAP perdida. Tanto é que eles não estipularam ainda o lucro por ação. Então vamos fazer o seguinte, vamos estipular o mesmo lucro por ação de 2023. O lucro por ação foi 1,11. Aí que entra outro paradigma, a parte do seu payout. Se formos entender o payout passado, ela chegava a distribuir 90% do que ganhava. Teve uma queda em 2020 para 59%, em 2022 elevou para 80% e provavelmente em 2024 será um payout na casa de 70% a 80%. Vai dar uma reduzida por causa de suas dívidas. Vamos estipular 70% para ter bastante pé no chão e ser pessimista. Caso ela divulgue um payout maior, aí você pode atualizar o preço teto. Então 1,11 vezes 0,7, um dividendo de 77 centavos para número 3 e número 4. Dividindo por 0,08, porque novamente é uma empresa que o seu principal retorno vai vir dos dividendos, então seja um pouco mais criterioso. Seu preço teto seria 9,71. Então hoje realmente com esse dividendo, se vier mais fraco por causa do payout, estaria bem acima do preço teto. Caso você seja menos criterioso ou então o payout seja maior, aí seu preço teto pode aumentar. Mas tome cuidado que nem todo dividendo é saudável. O mais ideal agora nessa altura do campeonato seria a Taesa primeiro reduzir um pouco sua dívida para poder ganhar novas concessões, nem que o dividendo tenha uma queda. É natural de empresas desse segmento reduzir os dividendos um ano ou outro e depois voltar com os bons pagamentos. Agora vamos para o cálculo do preço teto com a Klabin. Ela é um ponto fora da curva, porque quem conhece a empresa sabe que ela não paga em cima do seu lucro líquido, mas sim do seu EBITDA. Ou seja, o EBITDA ele significa o lucro antes dos impostos, juros, depreciações e amortização. Então ele é maior do que o lucro líquido. Ele vem antes, a base de cálculo é maior. Mas tem um macete que é possível você calcular em cima do lucro projetado e do payout divulgado. O payout praticado, na verdade, é entre 15% a 25% do seu EBITDA. Como foi divulgado aqui no material, o alvo seria entre essas porcentagens. Mas o que acontece? Se você for entender o payout
de 2023 foi na casa de 20% do seu EBITDA, representou 51% do seu lucro líquido. Então, se fizermos uma conta proporcional e ela pagasse novamente 20% em cima do seu EBITDA, que seria o meio termo entre 15% a 25%, e ela tivesse um pequeno crescimento, e em vez de 48 centavos por ação de lucro líquido, ela tivesse 50 centavos, até porque mesmo que o cenário da Klabin não tenha melhorado tanto, a sua produção aumentou devido ao seu projeto Puma II que está em funcionamento, e ano após ano, ele aumentará a sua produção significativamente. Então 50 centavos de lucro projetado multiplicado por 0,5%, um dividendo de 25 centavos. Então 0,025 dividido por 0,06, seu preço teto seria 4,16, hoje não teria margem de segurança. Até porque a Klabin bem dificilmente é negociada com desconto, por ser uma empresa que está investindo bastante e provavelmente o principal retorno vai vir no longo prazo. Hoje ela não estaria tão atrativa, ela não teve uma queda tão acentuada, ela subiu 18% no ano, negociada quase 10 vezes lucro, sendo que está mais cara que 2022, por exemplo, e 2021, e a sua média foi distorcida por causa de 2018, quando passou a ser negociada por 115 vezes lucro. E ela possui um ROI muito bom de 23%, o ROI realmente deu uma decaída ultimamente, mas está com crescimento de lucro muito bom, uma dívida por enquanto aceitável, mas ficando acima de 4 vezes EBITDA. Já é bem elevada e uma margem líquida por enquanto confortável também. Então a empresa não é das mais baratas na bolsa. Levando em conta que um dividendo de 25 centavos na cotação atual de 4,45 daria um dividend yield de 5,6%. Então para o longo prazo talvez possa fazer sentido. Agora a Caixa Seguridade talvez seja uma das empresas mais fáceis que tem de calcular. Até porque ela está num bom momento crescendo lucro e o mercado precificou muito bem a ação. E chegou inclusive no seu topo histórico. O seu lucro por ação está em 1,19 e é consenso do mercado que ela terá um bom crescimento em 2024, entre 10% a 15%. Mas o que diz os analistas? Basicamente ela ultrapassou seu preço-alvo e eles esperam um lucro por ação de 1,27, realmente um bom crescimento. O seu payout vem aumentando ano após ano, sendo que já estamos, na verdade, com base nos pagamentos anteriores, em 90%. O site ainda não atualizou. Então 90% do seu lucro líquido é distribuído em forma de dividendos. E multiplicando 1,27 por 0,9, um dividendo de 1,14. Caso você queira, você poderia pegar 1,19 que foi o lucro em 2023 e somar 10% de crescimento, que é mais ou menos o que o mercado espera. Multiplicando por 0,9, chegaria em 1,17, bem próximo também à estimativa dos analistas. 1,14, se você dividir por um dividendo mínimo obrigatório de 0,08, até porque você precisa ser mais exigente, é uma empresa que está no seu topo histórico e seu principal retorno vai vir dos dividendos, além de ser estatal. Seu preço teto seria 14,25, já ultrapassou o preço teto. Se você quisesse no mínimo 9% igual ao Banco do Brasil, seu preço teto seria 12,66, estaria bem acima. E o dividendo de 1,14 dividido por 15,32, que é a cotação atual, te daria um dividend yield de 7,44%. Então realmente, conforme ela vai subindo, o dividendo é proporcional e vai caindo. A não ser que ela tenha um baita crescimento acima do consenso do mercado, e aí sim a cotação pode subir mais ainda, porque irá surpreender positivamente. Agora outra ação bem fácil de calcular o preço teto, também BB Seguridade. Por ser uma ação que tem um payout bem alto igual a Caixa Seguridade, é do mesmo segmento, mas com focos um pouco diferentes, ela fica muito bem precificada. Hoje o seu lucro por ação está em 3,97. Isso, claro, com base em 2023. Na opinião dos analistas, o preço-alvo seria 37,14, então ela ainda tem potencial para crescer consideravelmente. E na opinião dos analistas, ela terá um lucro por ação de 4,01. É bem próximo do lucro de 2023, realmente um pequeno crescimento, até porque já está nos seus lucros históricos. E se você multiplicar 4,01 por um payout médio de 85%, que é o divulgado nos seus resultados, chegará a um dividendo de 3,40. Mas por que esse dividendo não vai chegar nesse valor? Porque ela pagou um payout inferior a 60% no dividendo anunciado. E ela pagou esse payout menor por causa do programa de recompra de ações. Ou seja, ela está recomprando suas ações, vai ser canceladas e o patrimônio será maior, justamente porque o número de ações irá diminuir. Assim você terá valorização e um dividendo maior no futuro, porque vai ter menos ações para dividir o dividendo. Então é um dividendo entre aspas invisível. Se pegarmos 3,40 e dividir por um dividendo mínimo de 8%,
seu preço teto seria R$ 42. Agora, se você dividisse por 0,09 porque é estatal e você precisa ser mais criterioso, seu preço teto seria R$ 37. Digamos que ela pague R$ 3,20 por causa desse dividendo menor afetado pelo programa de recompra de ações. Dividido por 0,09, seu preço teto seria R$ 35. Ainda há margem de segurança para BB Seguridade. E um dividendo de R$ 3,20 dividido por R$ 32,70 daria um dividend yield de 9,7%. E um dividendo de R$ 3,40, contando com o programa de recompra de ações, daria um dividend yield de 10,39%. Então um bom dividendo. Mas seja bem criterioso com essas empresas, porque o crescimento é lento e o seu retorno vai vir dos dividendos. E se você quiser se tornar um investidor e um investidor independente, está aberto o melhor curso atualmente do mercado. Você saberá analisar ações, fundos imobiliários, renda fixa, saberá sobre tributação e diversas outras categorias e módulos de investimento. Também terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto, um checklist para escolher boas ações. E tudo isso por somente R$ 1.197. É um curso realmente muito útil. E para você que vai investir para o longo prazo, é essencial para saber do básico ao avançado. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o curso, caso contrário, você recebe seu dinheiro de volta. Então já aproveita e garanta sua vaga, que é por tempo limitado. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.